Shalom, meu povo, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos estudando por esses dias a homilética. Nós já vimos conceitos da homilética, nós já vimos princípios da homilética. Nós vimos também os diferentes tipos de sermões, os mais usados dentro da homilética, que é no caso do sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O sermão temático, ele é o mais fácil, mais usado, tecnicamente falando, aí pelos pregadores. Escolhe-se um tema. O tema é aquilo que você vai tratar naquele sermão. Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o amor de Deus. Então, o amor de Deus é o tema da minha mensagem. E dentro desse tema da minha mensagem, eu vou agora delimitar ali um título. Por exemplo, Deus ama a todos. Esse é um título que eu vou dar. Ou um questionamento, será que Deus ama a todos? Então, vou fazer ali um título. O título vai me guiar dentro do meu tema. Aí eu tenho o texto. Posso também colocar o sermão e não colocar o texto base, simplesmente começar com uma frase, uma colocação, uma pergunta, uma enquete, e ali eu desenvolver o meu tema. E dividir, apresentar ali a introdução. Na introdução eu vou contar uma história, um fato sobre o amor de Deus, o fato do amor de Cristo. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, então, vou dividir ali em 3 tópicos. Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Então, eu vou fazer um sermão temático. Fui convidado para pregar. E o pastor que me convidou, ele disse, olha, fique livre, Deus te abençoe aí, fique livre com o tema. Então, ele não me deu um tema para ser ministrado. Eu vou desenvolver, então, ali um tema para ministrar nesse sermão. Lembrando que o princípio de tudo não é a organização da homilética. O princípio de tudo é a sua espiritualidade, a oração, sua conexão com Deus, seu nível de aliança com os céus, seu nível de aliança com o seu ministério, com a sua igreja, com o seu pastor. Não vá pregar em igreja nenhuma se você não está em aliança, em conexão com os céus, com o Deus dos homens e em aliança com os homens de Deus. Nós estudamos isso lá na disciplina de ética ministerial e aliança. Nós vimos isso. Então, não é bom você ir ministrar em igreja ou em local nenhum se você não estiver em plena comunhão com Deus e com os homens de Deus. Então, primeiramente, a minha espiritualidade. Estou em plena comunhão com Deus e com os homens de Deus, então vou buscar no Senhor o tema, pedir a Deus que Ele me inspire que tema eu vou ministrar. E Deus, Ele vai inspirar sobre esse tema. Então, partindo da inspiração do tema, digamos que o Senhor me deu um tema para eu falar sobre a unidade da igreja, para disciplinar a igreja ali, doutrinar a igreja sobre a questão da unidade da igreja nos últimos dias. Então, tem um tema, a unidade da igreja nos últimos dias. Esse é o tema que eu vou ali fazer todo o meu arranjo do sermão temático. Dentro do tema, eu vou agora ter o título do tema. O tema é uma coisa, o título é outro. Qual o título da minha mensagem? Unidos somos fortes. Então eu vou aqui escrever Unidos somos fortes. Eu vou usar um texto ou não? Se eu for usar um texto, tudo bem, eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Eu vou aqui na Bíblia olhar 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, para a gente ler aqui juntos. Vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais todos unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Então, vou pegar esse texto aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Então, depois que eu já tenho agora o texto, eu tenho o tema sobre a unidade da igreja, já tenho o texto, eu tenho agora a introdução, né? Então, introdução.
Dentro da introdução, o que é que eu vou falar na introdução? Eu não preciso escrever tudo que eu vou falar aqui. Ou posso escrever também, caso eu queira, mas eu posso dar aqui, fazer uma espécie de mapa mental, distribuir aqui palavras ou guias para que eu possa falar na minha introdução. Então vou falar aqui sobre essas questões, sobre o prejuízo da desunião na Igreja de Deus. Dentre esses prejuízos, na minha introdução, eu vou falar sobre o racha ministerial, que é a igreja que acaba rachando ministerialmente o ministério. Vou falar sobre a inimizade dos irmãos e eu vou falar sobre a briga de título. A minha introdução está pronta. Agora, como na verdade a minha mensagem ela não vai ser em torno da desunião, mas em torno da união da igreja, então agora é a partir daí que eu vou lançar uma pergunta que vai nortear aqui os 3 tópicos do meu sermão temático. Como pode uma igreja ser forte através da unidade? Aí eu vou dividir em 3 tópicos. Como não é um sermão textual, é um sermão temático, então estou livre para passear em todas as Bíblias, em toda a Bíblia. Então eu vou falar aqui. Andando na doutrina dos apóstolos. Atos 2:42. Pronto. Primeiro tópico. Como é que eu vou ter uma igreja alinhada? Ela tem que andar na doutrina. A doutrina é o norteador da igreja. Vou botar aqui, a doutrina é o norteador da igreja. Então, a doutrina é o norteador. Todos estavam firmados na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A segunda coisa que eu preciso entender para andar na doutrina dos apóstolos é que a doutrina, eu vou explicar para os meus ouvintes que a doutrina é uma prerrogativa apostólica e não dos membros. Por quê? Porque se ela é uma prerrogativa dos membros, se for os membros que vai ditar as doutrinas, então a igreja acaba sendo uma igreja guiada pelo povo e não guiada pelo líder. Então vai ser uma igreja sem liderança. Então quem estabelece a liderança de uma igreja? Quem estabelece a doutrina pela qual a igreja precisa andar? Quem estabelece é os apóstolos. Então, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não diz lá que perseveravam na doutrina dos pastores, na doutrina dos evangelistas, na doutrina do irmão Carlos, na doutrina do irmão Gilvanito, na doutrina do irmão Frígio. Não, era na doutrina dos irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Isso por quê? Porque a gente precisa alinhar a igreja. Então, esses são objetivos do meu comentário ali sobre a questão da unidade. Então, primeiramente, andar na doutrina dos apóstolos. Então, aqui eu vou ter vários textos da Bíblia para poder usar. Isso é muito importante, você ser um leitor das Escrituras, porque você tem uma gama de exemplos bíblicos para você colocar aqui no seu sermão. Aí agora eu vou para o tópico 2. Primeiro tópico que eu entendi, que eu preciso andar na doutrina dos apóstolos. Em segundo lugar, para ter uma igreja unida, eu preciso praticar a comunhão e o partir do pão. Isso aqui está em Atos 2:44, que vai dizer o seguinte, Atos 2:44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então não havia no meio da igreja aquela divisão, aquela coisa, minha vida é minha, cuido eu, cuido da sua, se vire com seus problemas que eu me viro com o meu. Não, todo mundo ali estava envolvido ali em Atos capítulo 2, versículo 44, que as pessoas se importavam uns com os outros. Então, praticar a comunhão e o partir do pão. Agora aqui eu vou dividir em pequenos tópicozinhos aqui essa parte, né? O que é o pão espiritual compartilhado, né?
Aí posso botar aqui os textos, é a palavra de Deus, esse pão é alimento espiritual. Eles se agrupavam nas casas, faziam reuniões, ceavam juntos, se reuniam para orar. Então, o partir do pão é o pão espiritual compartilhado. O pão material assistido, ou seja, aqueles que tinham necessidades, que estavam ali na batalha, né, encarando dificuldade, principalmente naquela época que era muito difícil, os outros que tinham uma melhor condição ajudavam aquelas pessoas que estavam ali passando necessidade. E é importante ressaltar também, deixar na mensagem, que as pessoas que passavam dificuldades, eles não se aproveitavam, eles tinham um senso de ética e moralidade, eles não se aproveitavam daqueles que ajudavam. Era uma ajuda para a pessoa poder se fortalecer, mas quando ele se fortalecia, já também ajudava os outros que estavam ali passando também dificuldade. Então, esse pão e o culto público, ou seja, lá em Atos capítulo 5, versículo 42, diz que eles estavam todos os dias nas casas e no templo. Então, não cessavam de ensinar e nem de anunciar a Jesus. Agora eu vou fazer aqui o tópico 3 do meu sermão. No tópico 3 eu já expliquei aqui que uma igreja unida, ela anda na doutrina dos apóstolos, que é prerrogativa dos apóstolos da igreja. Determinada doutrina não é prerrogativa dos membros da igreja. A doutrina é o norteador da igreja, que é necessário praticar a comunhão e o partir do pão. Aí tem um texto também que esse pão, na verdade, é o pão espiritual, o pão material, e o próprio culto é um alimento ali para as pessoas. Então, o tópico 3, eu vou deixar aqui a seguinte tarefa. E aí nós vamos para o tópico 3, que todos se envolvem juntos nos trabalhos da igreja. E aí, nessa questão do trabalho, aí eu vou dividir em 3 subtópicos. Os líderes da igreja distribuem a igreja em departamentos para a realização de um determinado projeto, e dentro desse departamento ele estabelece ali os líderes auxiliares que vão estar ali coordenando, ou seja, os coordenadores. Então, essa questão para que todos se envolvam, para que ninguém fique de fora. Então, aí vou ainda fazer outro subtópico. Todos precisam se empenhar no bem comum. Qual é o bem comum? O objetivo da igreja, o projeto da igreja, o que a igreja está realizando. São todos certos. Então, vou estar aí organizando. Esse é o meu sermão. E aqui no tópico 4 eu vou simplesmente fazer uma conclusão. Essa conclusão pode ser outros textos da Bíblia, comentários, testemunhos, e vou concluir aqui a minha mensagem. Então já tenho aqui um esqueleto do meu sermão temático, amém? Aí no próximo vídeo eu vou passar para você o sermão textual. Fica na paz.